Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota na sua advocacia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para a gente continuar desenvolvendo os conteúdos por aqui. Além disso, é evidente que tudo que a gente fala e o que a gente traz aqui de conteúdo também é importante e se direciona aos produtores rurais, inclusive para que eles possam ter mais conhecimento sobre as questões jurídicas e burocráticas que envolvem aí a sua atividade. E hoje nós vamos falar de um tema que é de uma discussão muito comum, principalmente quando a gente fala em crédito rural, que são quais seriam, né, os descontos irregulares feitos sobre as operações de crédito rural. Voltando um pouquinho no que a gente fala muito aqui no canal, a gente precisa diferenciar dois tipos de crédito: o crédito rural público e o crédito rural privado. Quando a gente fala em crédito rural público, nós estamos falando de uma política pública de Estado, tá? E, portanto, existem regras rígidas que devem ser obedecidas pelas instituições financeiras, sob pena aí de serem causados prejuízos aos produtores rurais e, inclusive, tornar as cédulas, a emissão dessas cédulas que não observarem essas regras, ilegais. Perfeito? E uma das hipóteses e situações que tornam a cédula ilegal é justamente os descontos que são feitos de forma ilegal dentro da operação de crédito rural. Então, é comum que o produtor rural faça a tomada de um crédito junto à instituição financeira e, a hora que ele vai verificar a conta onde foi disponibilizado o crédito rural, ele identifica ali alguns descontos. Alguns são legais e outros são ilegais. E aí a primeira coisa que a gente precisa destacar é o seguinte: o crédito rural, dentro dessa política de Estado, crédito rural público, ele é um crédito que se direciona aos fins estabelecidos em lei. Então, o custeio deve ser aplicado ali para os custos efetivos das operações de plantio e manutenção de uma cultura de pecuária, por exemplo, pecuária de corte, pecuária de leite, etc. Certo? O investimento ele deve ser aplicado diretamente naquele maquinário ou em vacas matrizes, conforme tiver descrito na cédula, e assim por diante. Então, a destinação ela tem que ser certa. Perfeito? Inclusive, junto com as cédulas de crédito, principalmente nos custeios, são parte integrantes, ou faz parte da cédula de crédito, o projeto agrícola que foi criado, que foi desenvolvido para o desenvolvimento da cultura naquele ciclo produtivo. Então, essa vinculação do crédito disponibilizado com o que será feito na lavoura ou o maquinário que foi adquirido, isso é extremamente importante e, inclusive, a não observância da utilização deste crédito da forma correta para o produtor rural pode gerar desclassificação do crédito, tá? E aí ele vai, ao invés de pagar os encargos financeiros tradicionais da operação de crédito rural, ele vai se submeter aos encargos das operações tradicionais bancárias. Essa é uma situação importante. O crédito deve ser direcionado para a atividade rural, para a atividade agropecuária. É evidente que o legislador ele tinha uma intenção muito clara de proteger a aplicação do crédito, justamente porque, como o crédito, em parte, sai dos cofres públicos, ele deve ser direcionado para o fim específico ali, tá? E aí, no Manual de Crédito Rural, no item 2.3.1, estão descritos quais são os descontos autorizados na operação de crédito rural. Então, tudo que estiver fora desta lista descrita no Manual de Crédito Rural, no item 2.3.1, serão descontos ilegais. Então, vamos a essa lista, esse rol taxativo previsto no Manual de Crédito Rural no item 2.3.1, tá? Primeiro desconto legal pode ser feito. Remuneração financeira. Então, os juros remuneratórios podem ser descontados da conta vinculada ao crédito. O IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira.
o custo de prestação de serviço. Então, se o banco disponibiliza alguém para ir até o imóvel para fazer uma inspeção da utilização do crédito, esse dinheiro pode ser descontado da operação. Custo com a contratação do Proagro, que é o seguro agrícola, também pode ser descontado do crédito rural. Prêmio de seguro agrícola. Tá? Então, aqueles seguros agrícolas privados que estiverem submetidos às regras da SUSEP podem ser descontados das operações de crédito rural. Seguros agrícolas, que servem inclusive para proteger a lavoura, tá bom? Outro ponto, sanções pecuniárias. Então, se houver aplicação de multa, pode ser descontado ali também daquele crédito as sanções, certo? Então, estes são descontos legais previstos no Manual de Crédito Rural, no item 2.3.1. Tudo que não estiver neste rol, tudo que não estiver descrito nesta lista, será ilegal, será considerado ilegal. Não pode ser vinculado à operação de crédito rural, tá certo? E aí nós vamos falar agora sobre os principais descontos ilegais que a gente identifica na prática quando nós fazemos as análises dos processos de execução. Então, primeiro, comissão de permanência. Esse aí é muito comum, a cobrança de comissão de permanência. A comissão de permanência é um encargo de mora. Ou seja, junto com a incidência dos juros de mora, o banco, em alguns casos, acaba incidindo essa comissão de permanência, que é um encargo de mora. Além dos juros, paga essa comissão de permanência, que é para permanecer na operação de crédito. Isso, na operação de crédito rural, é ilegal, não pode constar. Desconto de seguro de vida ou seguro prestamista. Então, é muito comum quando a gente analisa uma cédula de crédito rural, ou melhor, o extrato da operação do crédito rural, e a gente verifica lá que foi disponibilizado o crédito no dia 10 e no dia 11 ou 12 tem o desconto do seguro de vida ou do seguro prestamista. Estes seguros não podem ter o seu valor descontado da operação de crédito rural. Isso é ilegal, certo? E pode trazer, inclusive, vício à operação de crédito, perfeito? Então, não pode ter. E outro desconto que costuma acontecer é o seguinte: como, em tese, a disponibilização do capital tem que ser numa conta que não tenha qualquer tipo de movimentação a não ser de operação de crédito rural. Mas é comum que os bancos disponibilizem na conta normal de uso regular do produtor. E ali, normalmente, tem desconto de cheque especial, cartão de crédito, outros tipos de contratação, por exemplo, de crédito pessoal. E aí isso é feito em cima do crédito rural. Isso também é ilegal. Por isso que a instituição financeira teria que direcionar o crédito rural para uma conta específica, justamente para não misturar crédito rural com crédito pessoal. Mas isso é muito comum. Na prática, a gente vê isso muito no dia a dia e é ilegal e pode trazer aí uma mácula da operação de crédito rural. E o que eu devo fazer se eu encontrar estas ilegalidades aí? Primeiro, você pode ajuizar uma ação de revisão de contrato bancário e pedir a exclusão destes valores da operação de crédito rural, certo? Que sendo esses descontos ilegais, eles não podem ser cobrados junto da operação de crédito rural. Ou ainda, se você, fazendo a análise do pedido de alongamento da dívida rural, consegue identificar que existem esses vícios no extrato da operação financeira, junto com a ação de alongamento da dívida rural, a obrigação de fazer, você pode pedir para que esses valores sejam excluídos da operação de crédito rural por conta da sua ilegalidade. Então eram estas as informações que eu tinha para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, transmite aí no Telegram, na sua lista do WhatsApp. Tudo isso é muito importante para a gente continuar desenvolvendo aqui o nosso conteúdo. E ainda se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal, isso é muito importante para a gente ir aumentando aí a quantidade de informações por aqui, ok? Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima!